Sejam bem-vindos às segundas jornadas júnior da língua portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se Que História é Essa? Intertextualidade e leitura na literatura infantil e é proferido por Denis Castanheira. Denis Castanheira é doutor em língua portuguesa e professor na Universidade Federal Fluminense, localizado no Rio de Janeiro, no Brasil. Desenvolve pesquisas sobre diferentes temáticas acerca dos estudos linguísticos e literários, dentre as quais se destaca a intertextualidade na leitura infantil. A leitura infantil tem sido um campo de estudo amplo e muito produtivo, com diversas investigações desenvolvidas acerca do seu papel potencializador, o que indica a necessidade de múltiplas perspectivas sobre a temática. Nesta comunicação, pretende-se debater as diferentes possibilidades de leitura verbal e visual da coleção Que História é Essa? Publicado no Brasil, escrito por Flávio de Souza e ilustrado por Pepe Casals e Jean-Claude Alphen, foi premiado no país e traz histórias clássicas dos contos de fadas contadas a partir do olhar de personagens secundárias. Olá a todos, meu nome é Denis Castanheira, eu sou professor adjunto do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal Fluminense. Falo do estado do Rio de Janeiro e, de maneira mais ampla, do Brasil. Bom, nesta apresentação eu vou trazer uma pesquisa que tem como foco a discussão da obra Que História é Essa? Neste trabalho, mais especificamente, intitulado Que História é Essa? Intertextualidade, leitura e leitura na literatura infantil. Neste trabalho, eu vou discutir as diferentes possibilidades de leitura textual e intertextual a partir da obra Que História é Essa? A obra Que História é Essa? Foi publicada aqui no Brasil em 1995 e é uma obra voltada para o público infantil. É um livro ilustrado e premiado aqui no nosso país. Para fazer essa análise, eu vou considerar diferentes estudos teóricos acerca dos assuntos que estão diretamente envolvidos. Por exemplo, eu vou considerar os estudos de literatura infantil, os estudos acerca dos contos de fadas, os estudos da intertextualidade. Isso vai possibilitar embasar a investigação e também aprofundar as discussões desta pesquisa. Aqui eu trago para vocês a capa dessa obra, Então a gente tem algumas informações importantes, É uma obra feita pelo Flávio de Souza, ilustrada pelo Pepe Casals e publicada pela Companhia das Letrinhas. Inicialmente a gente já percebe a presença de alguns personagens, que são típicos das narrativas dos contos de fadas, o que já faz a gente ter algumas deduções acerca disso. Para discutir a questão da leitura e da literatura infantil, eu vou trazer alguns teóricos. Um deles é Coelho. Segundo Coelho, 2000, desde as origens, a literatura está ligada à função de atuar sobre as mentes. E, exatamente por isso, os homens têm a oportunidade de ampliar e transformar suas experiências de maneira singular quando têm acesso à literatura. Por muitos anos, a literatura infantil foi considerada um gênero menor, Foi considerada de menos importância. Porém, nós não podemos esquecer, como aponta Coelho, 2000, que a literatura infantil é, antes de tudo, literatura, e é singularizada pela natureza do seu leitor-alvo, a criança. Quando a gente pensa no contexto brasileiro, Cardoso, 2018, aponta que a literatura infantil e juvenil feita aqui no Brasil começou a ser pensada no século XIX, mas que estava ligada ainda a traduções e adaptações que eram sucesso em outros países, principalmente em Portugal.
No entanto, posteriormente, após a proclamação da República, começou a haver uma produção de obras efetivamente brasileiras, mas essas obras ainda tinham um caráter patriótico, tinham um caráter pedagógico, e esse cenário foi modificado pelas publicações de Monteiro Lobato, já que a partir, né, das obras desse autor foi possível realmente falar em uma literatura infantil e juvenil brasileira. Ao abordar a relação entre leitura e literatura, nós não podemos deixar de apresentar grandes teóricos acerca do ensino de leitura, e um deles, né, é Paulo Freire. Segundo Freire, em 1989, a compreensão leitora envolve a percepção das relações entre o texto e o seu entorno comunicativo. Isso significa que, na perspectiva de Paulo Freire, a leitura não é uma mera decodificação, né, de grafemas, de palavras, de frases, apenas uma junção dos elementos. É muito mais. Ler significa ir além do que está escrito, além do que está dito. É preciso que haja uma leitura crítica, né? Então, efetivamente, ler um texto não envolve apenas a memorização do seu conteúdo, porque, na verdade, as palavras e as frases são apenas pontos de partida para a apreensão dos sentidos do texto. É por isso que o Paulo Freire defende que a leitura crítica está ligada à mobilização e à organização das ideias, o que inclui a percepção e a interpretação dos diferentes sentidos envolvidos no processo de construção textual. Quando a gente pensa nos contos de fadas, nós não podemos deixar, né, de lado o fato de, dentre as diferentes tradições literárias, né, que estão ligadas à esfera da literatura infantil e juvenil, os contos de fadas certamente se destacam. Abramovic, em 1989, defende, né, que os contos de fadas apresentam uma estrutura fixa e que partem de um problema vinculado à realidade, que desequilibra a tranquilidade inicial. Já o desenvolvimento da narrativa engloba a busca de soluções no plano da fantasia, como, por exemplo, a introdução de elementos mágicos, como duendes e fadas. E, por fim, a restauração da ordem acontece no desfecho da história, quando há uma volta ao real. Santos e Kubarich trazem alguns apontamentos que são muito relevantes para a obra que a gente vai analisar. As autoras apontam que, por serem histórias que encantam os leitores há séculos, os contos de fadas têm sido recontados e sofrido as mais diversas alterações ao longo do tempo. Isso significa, né, que mesmo em alguns casos havendo histórias originais ou havendo versões mais antigas, essas versões foram contadas e recontadas e refeitas por variadas pessoas por meio da tradição oral e também, mais recentemente, de versões escritas, o que fez com que a gente tenha múltiplas versões das mesmas histórias. Essas autoras apontam que chama atenção a quantidade de paródias desses contos, ora mesclando personagens originais com os de outras histórias e ora inserindo elementos inovadores, ou até mesmo recontando a narrativa sob a perspectiva de outros personagens. Então, existem diferentes maneiras, né, de a gente pensar e repensar esse contar e esse recontar dos contos de fadas. Ao observarmos a obra, que aqui nós estamos analisando, que história é essa, como eu disse para vocês, essa obra foi escrita pelo Flávio de Souza, publicada aqui no Brasil, né? Tem ilustrações do Pepe Casals e foi publicada pela Companhia das Letrinhas, que é uma editora muito relevante no contexto brasileiro. É importante a gente dizer que o processo de leitura dessa obra, evidentemente, começa já na sua capa, tendo em vista que na capa a gente já tem vários personagens, várias imagens, várias ilustrações que remetem a figuras que estão no nosso imaginário.
Quando a gente observa a capa, a gente já percebe, por exemplo, a presença de uma vaca, a presença de um lobo, a presença de um homem, a presença de um boneco de madeira, de um dragão. Alguns desses personagens já remetem a gente a algumas histórias que nós conhecemos, como, por exemplo, Lobo Mau, a história da Chapeuzinho, remetem, por exemplo, à história do Pinóquio, remetem, por exemplo, à história da Bela Adormecida. Então, são figuras que são típicas, né, e que estão no imaginário dos leitores, fazem parte da memória dessas pessoas, estão armazenadas na memória por meio do conhecimento enciclopédico. Isso é muito relevante porque a obra vai se valer exatamente desses múltiplos conhecimentos que as pessoas já carregam. Por quê? Porque ao longo da obra Que História é Essa? São contadas algumas das histórias mais famosas, né, e mais clássicas dos contos de fadas, mas na perspectiva de outros personagens, de personagens secundários, que muitas vezes são esquecidos nessas histórias. E aí existe uma grande questão que é a seguinte: será que na perspectiva deles a história foi da mesma forma que a gente conhece? Essas histórias sempre são iniciadas por títulos que estão com as letras embaralhadas, né? Então, é formado um novo título. Esse título tem as mesmas letras do título que as pessoas conhecem, mas o fato de ter essas letras embaralhadas e de formar outras palavras faz com que as pessoas não saibam, né, qual história que elas vão ler. Exatamente porque todo livro se constrói por meio desse recurso retórico, né, de perguntar que história é essa? A gente tem, após, né, esse título, a gente tem que é Ora, Camalba, Dedi ou O Dragão. Então, quando a gente tem esse ou O Dragão, é porque a história que vai ser contada é a história do dragão, né? E muitas vezes essas narrativas vão trazer, né, as ilustrações que vão ajudar no processo de complementação dos sentidos, né? Visto que os sentidos não são construídos apenas pelos elementos verbais, mas também pelos elementos visuais, né? Existe uma construção verbo-visual nessas narrativas que são apresentadas, né? Como é muito frequente nos livros de literatura infantil e juvenil. E aí, após essas histórias serem apresentadas, sempre há a mesma pergunta: que história é essa? Porque as histórias são apresentadas na perspectiva de outros personagens e, no início, não há como saber qual é a história que está sendo narrada, mas vão sendo colocadas algumas pistas. E essas pistas fazem com que os leitores possivelmente desconfiem, né, de que história está sendo abordada. E há sempre a pergunta: que história é essa? Que é exatamente um recurso para que as pessoas se questionem sobre isso, né? É muito interessante porque toda a obra vai se pautar na construção intertextual. Então, vai partir dos conhecimentos intertextuais, das histórias que as pessoas já conhecem, que já estão no imaginário popular, mas vai construir, reconstruir, remodelar isso de diferentes formas. É muito curioso, por exemplo, porque após contar, né, essas histórias, após perguntar que história é essa, após apresentar ilustrações que dão pistas para esses possíveis leitores, sempre há uma indagação. E nessa indagação, parte-se de um conhecimento que possivelmente está no imaginário desses leitores. É o que acontece, por exemplo, após a narrativa da baleia, que está, né, presente na história do Pinóquio. E aí, após a construção dessa história, é dito o seguinte: não foi uma fogueira? Por quê? Em muitas versões da história do Pinóquio, né,
o Pinóquio e o Gepeto, enfim, acendem uma fogueira na barriga da baleia para que ela espirre para fora, né, o boneco e o pai. Mas nessa versão, né, do Que História é Essa, eles fazem cosquinha na baleia. E aí, o que é feito no livro? É apresentado esse questionamento e, posteriormente, é dito que as histórias dos contos de fadas têm, de fato, diferentes versões e que ele preferiu, nessa versão, abordar como cosquinha. Então, exatamente para dar, né, para o leitor essa ideia de que há uma grande complexidade quando a gente fala dos contos de fadas e das múltiplas leituras que podem existir, já que envolvem diferentes versões, diferentes perspectivas, né? E também são apresentadas curiosidades, né, de uma história original, quando existe, como, por exemplo, a história do Pinóquio, né, que se baseia na versão original, As Aventuras de Pinóquio, Histórias de uma Marionete, do Carlo Collodi, que foi publicada na Itália. Então, a imagem do Carlo Collodi, né, em outras histórias que são narradas, histórias, né, clássicas, mas na perspectiva de outros personagens, né? Então, a história clássica da Cinderela ou da Bela Adormecida, etc., mas contadas com outras perspectivas e com outros olhares, isso também é feito. Diante disso, a gente pode perceber, né, que a leitura da obra Que História é Essa é uma leitura altamente complexa e que é construída por meio de narrativas e personagens que se entrelaçam na constituição de uma grande paródia dos contos de fadas, né? Porque é feita exatamente uma grande brincadeira, uma intertextualidade que envolve também o processo de construção do humor. E essa intertextualidade também envolve os diferentes conhecimentos que estão envolvidos, né, e que estão presentes na memória dos leitores. Isso se evidencia não só pelas ilustrações, mas também pelos rumos, né, que as histórias vão tomando. Como eu disse, é essencial para a construção dessas histórias o humor. É um fato determinante nesse processo. Pessoal, essas são algumas referências. Eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar o trabalho, pela oportunidade de estar aqui, de participar desse evento. É uma alegria muito grande compartilhar com os colegas as discussões sobre leitura e literatura infantil. Eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail e agradeço.